Salve, salve, ouvintes, telespectadores e internautas aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, né? Com a sua participação, também para o seu debate, para a sua discussão aí entre os seus familiares, na sua comunidade, sempre buscando esclarecer, trazer aqui convidados para ajudar a esclarecer, né, situações que são vividas no dia a dia de todos nós. Tá certo? Hoje o nosso tema aqui é um tema também que tem muito a ver com o momento econômico, o momento também de desenvolvimento, né, das pessoas, das empresas, desenvolvimento profissional, né, e também econômico das empresas. Nós vamos falar sobre como lidar com o caos nos negócios durante a pandemia. Está conosco aqui no aplicativo, já vamos trazê-lo aqui, Marcelo Germano, tá, que é empresário, especialista em gestão empresarial e idealizador do método EAG, a empresa autogerenciável, né? O Marcelo Germano, que já está conosco aqui no aplicativo e vai conversar conosco. Antes, nós temos aqui algumas dicas aqui dos nossos apoiadores, né? Lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias também pela Rádio Trianon, das 18 às 19, com notícias, entrevistas, participação também dos nossos ouvintes, internautas, prestação de serviços de utilidade pública, e assim como nós também trazemos, né, entrevistados para participar também conosco aqui do Radar Paulista na TV, né? Nós temos os apoios comerciais aqui também do Mais Espaço Lazer, sucesso do seu evento com Área Verde e amplas instalações. Você agenda aquele evento, nesse momento, né, os eventos estão aí em razão da pandemia restritivos, porém, há como fazer, às vezes, um evento virtual também por meio do Mais Espaço Lazer. É só entrar em contato lá com o pessoal do Mais Espaço Lazer pelo facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Você também faz a sua campanha, agenda o seu trabalho institucional de comunicação e divulgação no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. Tem também o Reserva Cultural, né? A sua programação de cinema, né? Também o cinema nesse momento restritivo, mas na medida em que as coisas voltarem à normalidade, você pode também participar da programação de cinema do Reserva Cultural no reservacultural.com.br. E também a nossa BCC Television, aqui a Luciana, o Márcio, o Verão, o Bernardo, a equipe aí sempre aposta a lhe atender, né, com aquele trabalho super profissional também dentro aqui da nossa BCC Television, onde você faz a sua propaganda institucional, faz a sua campanha aqui de divulgação, o seu programa também conosco, né? Você pode também fazer o programa da sua empresa, ou também o seu trabalho físico, jurídico, enfim, fique à vontade aqui para entrar em contato com a bcctelevision.com, né? E também desenvolver a sua atividade profissional e institucional em nossos canais. Tá certo? Bom, e vamos falar então hoje sobre essa questão que tem mexido com todos nós. Aliás, há inclusive hoje uma disputa, vamos dizer, entre economia, saúde, o país todo aí vivendo, é claro, o país, não só o país, mas o mundo, nesse momento de pandemia, entre negócios, economia, saúde, como interagir com todos esses setores e fazer com que os negócios continuem de uma maneira que possa gerar empregos, possa gerar melhores e novos negócios. Nós vamos conversar agora com o Marcelo Germano, que é empresário, especialista em gestão empresarial e idealizador do método EAG, a empresa autogerenciável, a quem eu convido agora para fazer parte também aqui do nosso bate-papo. Muito boa tarde, muito boa noite também, porque o programa também entra à noite. Marcelo Germano, obrigado pela sua participação aqui no Radar Paulista na TV. Boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver ouvindo à noite, boa noite. Para quem estiver ouvindo de tarde, boa tarde. Obrigado por ter me convidado. É um prazer para mim estar aqui, dividindo um pouquinho de conhecimento aí com a tua audiência e falando desse tema que está muito atual e preocupante, né? O caos nas empresas mediante a pandemia. É isso. Como eu disse aqui, Marcelo, justamente com relação a essa dicotomia hoje que existe, inclusive nos negócios, né? Justamente essa disputa entre saúde, economia,
no seu ponto de vista, é possível conciliar essas duas áreas, né, saúde e economia, no momento em que muita gente está perdendo emprego, muitos negócios estão sendo fechados, mas justamente o objetivo aqui é você trazer uma luz no fim do túnel dentro desse debate. E como é que você vê essa relação entre saúde e negócios no mundo atual? Tá, então vamos lá. Eu gosto de direcionar as minhas atividades empresariais baseado, né, em alguns fundamentos e alguns pilares. Então, um dos pilares que a gente trabalha, a gente fala do domínio pessoal. Por que é importante eu falar de pilares? Porque a gente não consegue construir uma casa começando pelo telhado. A gente, quando for construir uma casa, a gente sempre tem que começar pela fundação da casa, né, pelos alicerces da casa. Se a gente tiver um bom alicerce, a gente pode levantar quantos andares a gente quiser e colocar o telhado, vai dar bom. Se os alicerces não estiverem bem feitos, né, você vai levantar uma parede, ela vai rachar, vai dar problema. Então, eu gosto de falar um pouco disso. E um dos pilares que a gente trabalha é o domínio pessoal. Porque você falou, Marcelo, você acha que é possível conciliar? E o que eu aprendi ao longo da minha jornada, são mais de 25 anos desde que eu abri a minha primeira empresa, é que a gente não controla os fatos. A gente não controla os fatos, mas a gente controla o que a gente pensa sobre os fatos, tá? Quando eu controlo o que eu penso sobre os fatos, eu não sou refém dos fatos, porque eu tenho o livre-arbítrio e a capacidade de agir sobre o fato que aconteceu. Então, quando você pergunta para mim, Marcelo, você acha possível conciliar a saúde? E o que eu vou falar para você é que eu não controlo o fato de a gente estar nesse problema sanitário, nesse problema do país, da sociedade como um todo. Isso a gente não consegue controlar. Se eu tivesse que discutir sobre o que fazer para melhorar a saúde, eu falaria uma única coisa: a gente precisa de um país que esteja em união, em unidade, que as pessoas do país estejam em unidade para resolver um problema que é o problema de todos. Mas isso não acontece, o país não está em unidade. Então tem pessoas que ficam em casa, tem pessoas que vão para a festa, tem pessoas que estão indo para a balada, tem pessoas que estão indo para a praia, tem pessoas que usam máscara, tem pessoas que não usam máscara, tem pessoa que acha que é para ficar fechado, tem pessoas que acham que é para ficar aberto. O Brasil não tem unidade, o Brasil tem polarização, né? E a polarização não ajuda em nada. Agora, para quem é empresário e quer sair do caos, não adianta ele entrar nessa seara, porque ele não controla isso, está totalmente fora do nosso controle. E a gente, como empresário, que a gente lida, a gente é responsável, a gente tem a nossa família, a gente tem a família dos nossos funcionários, eu tenho por volta de 170 funcionários, entre funcionários diretos e indiretos. A gente tem a família dos nossos funcionários, a gente tem que assumir responsabilidade. E aí, quando você fala, você acha que é possível? Infelizmente, tá? Porque eu gostaria de ter controle sobre isso, eu não controlo o que vai acontecer na saúde, infelizmente. Eu não controlo o que o governo vai fazer, eu não controlo se as pessoas vão sair espalhando vírus à torta e direita, eu não controlo se o governo tem gestão sobre o problema, sobre a crise, isso eu não controlo, está totalmente fora do meu controle. Mas dentro da minha empresa para dentro, está totalmente no meu controle. Então eu consigo fazer um programa, orientar meus funcionários, treinar meus funcionários, porque hoje, qual que é o problema? Eu vejo muitas empresas, o que está acontecendo nas empresas? As pessoas nas empresas estão pegando Covid, e o empresário, ele tem o caos de, primeiro que a empresa está fechada, quando a empresa está aberta, os funcionários não estão indo porque estão tudo afastados, porque estão com Covid. A gente tem um caos generalizado. Então, em cima disso, eu posso agir do que está acontecendo dentro da minha empresa. Para você ter uma ideia, né, na minha empresa, a gente teve 7 pessoas que pegaram Covid, inclusive eu, tá? 7 pessoas que pegaram. Inclusive eu. A partir desse momento, o que a gente fez? A gente criou as nossas medidas de combate ao COVID. E dentro da nossa empresa a gente tem medidas. Então, só 38% do time pode trabalhar presencial em uma das empresas, né? E o restante está tudo home office. Quando está trabalhando presencial, a gente tem as nossas medidas e a gente aconselha as pessoas que estão trabalhando home office algumas regras de comportamento para evitar a proliferação do vírus, né? E aí dentro de casa a gente consegue controlar. Fora de casa tá fora do nosso controle, entendeu? Uhum. E porque a gente tem vários impactos. O impacto de bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira roxa, para tudo. A gente tem outros impactos. As pessoas estão doentes, não estão trabalhando. Então, se você tem um vendedor que não está ali vendendo, você está deixando de vender. Se você tem alguém que produz alguma coisa, né, e não está ali produzindo, você está deixando de produzir. Então, para isso, você tem que tomar suas medidas contenciosas dentro da sua empresa, chegar junto com a equipe, conversar com a equipe, mostrar a seriedade dos fatos, né, orientar as pessoas, o que fazer para prevenir, tudo isso está no nosso controle. Tudo isso a gente pode agir. Tá.
Agora, quando a gente fala em negócios, né, você até falou agora sobre essa questão da produtividade. A gente fala em negócios, normalmente o empresário, é claro, ele está visando uma questão que é o lucro, e para isso ele precisa de eficiência e produtividade, né, por parte dos seus colaboradores. Você vê dentro dessa situação que nós estamos vivendo possibilidade das empresas manterem essa eficiência e essa produtividade, mesmo em condições adversas, né? Como você mesmo está dizendo, que no caso da sua empresa, você próprio se contaminou, alguns funcionários seus também se contaminaram. É possível manter essa eficiência dentro dessas condições adversas que são vividas atualmente em razão da pandemia? Eu gosto de dizer que tem casos que a gente não consegue manter, mas na maioria das vezes a gente consegue manter, né? Por que eu falo isso? Porque senão as pessoas vão tender a entrar num conformismo ou se vitimizar da situação para justificar a falta de eficiência, né? Para justificar a falta de eficiência. Mas é lógico que tem coisas que abalam. Por exemplo, no mês em que 7 pessoas do meu time, inclusive eu, pegou Covid, os nossos resultados foram piores do que nos outros meses, tá? Foram piores do que nos outros meses. Mas, como a gente pratica metodologias de gestão, a gente utiliza muito método científico para fazer gestão da empresa, né? Então, a gente analisa o que aconteceu, a gente pensa nas melhorias, a gente toma as ações, porque eventualmente a gente tomou um tombo, a gente toma as ações para manter a eficiência ao longo do período. Então, sim, é possível. Agora, uma coisa que todo mundo tem que entender é que problemas acontecem, e num determinado momento que um problema acontece, você pode perder eficiência, você pode perder produtividade, você pode perder uma série de coisas. Mas o que você não pode é ficar refém da situação. O que você não pode é não agir para melhorar isso daí. Por isso, da importância da gente ter o conhecimento necessário para atingir os resultados que a gente precisa no nosso negócio. Uhum. Você disse que alguns funcionários seus, colaboradores, partiram para a questão do home office, né? Então, eu gostaria de entrar agora um pouco mais na questão das dicas práticas, né? Quer dizer, muitas vezes tem negócios que o profissional tem que estar no local de trabalho, né? Às vezes, por exemplo, um ramo de automação, de mecânica, de engenharia, ramos bastante específicos em que a prática precisa estar ali presente, né? Eu gostaria que você... quais as dicas que você daria? Claro, gostaria também que você entrasse no aspecto também no home office, mas o que é possível fazer nos momentos em que, muitas vezes, uma empresa que precisa estar ali em loco, prestando um serviço, né, ao seu público-alvo, deve fazer para justamente continuar prestando esse serviço com eficiência e produtividade, mesmo numa situação de contaminação e de algumas pautas, vamos dizer assim, dentro do seu quadro de colaboradores? Então, o que acaba acontecendo aqui? A gente tem que analisar que existem cenários e a gente não pode usar isso como desculpa, tá? Toda crise, igual a gente está passando, ou igual qualquer outra crise que teve, ela sempre vai gerar ameaças e oportunidades. E a gente, como empresário, a gente tem que entender quais são as ameaças dessa crise e quais são as oportunidades dessa crise. E a partir de entender as ameaças e as oportunidades, você vai ter que olhar para suas competências empresariais, competências organizacionais. E aí você vai olhar dentro das competências da sua empresa, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. E a partir daí, é papel do dono da empresa ele analisar, ter uma análise crítica da situação para amenizar os problemas que ele pode ter por conta das ameaças e para aproveitar oportunidades que eventualmente aconteçam, tá? E aí ele vai olhar e falar, bom, para aproveitar essas oportunidades ou para amenizar essas ameaças, quais as competências, quais são as minhas forças e as fraquezas que eu preciso me focar, quais as minhas forças que eu vou utilizar nesse momento, quais são as fraquezas que eu vou trabalhar para minimizar o impacto dessa fraqueza. E aí começa, né, o trabalho do dono de empresa, porque isso é trabalho de dono de empresa, né? Ele, a partir disso, ele começa a entender. Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, mas aí o time está com baixa performance, ou alguém não está indo para a empresa, ou por algum motivo ele não pode fazer o atendimento porque ele está fechado, tá?
Aí você vai ter que pegar e olhar para essa situação e ver quais são suas habilidades. Por exemplo, quais são suas competências de liderança que vai manter o time focado? Quais são as suas competências? Porque a gente fala assim, ó, líder que é líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. Mediante a situação, o líder tem que olhar e falar, qual que é a meta? Qual que é a meta? Eu tenho um problema, qual que é a meta? Como eu vou resolver esse problema? Aí ele utiliza a metodologia para resolver o problema, né? Faz plano. E quando a gente fala faz plano, o plano tem que estar no papel e tem que estar comunicado para a empresa como um todo. Então ele faz plano, escreve no papel o plano, as datas, quem é responsável por cada ação, envolve o time, líder que é líder bate meta, faz planos, bate meta com o time, envolve o time, conversa com as pessoas, explica o porquê você está fazendo as coisas, explica quais são as dificuldades, explica qual o caminho que você escolheu, pede opinião, faz brainstorms com o time, conversa com o time, porque as ideias surgem, soluções aparecem, tá? E aí executa o plano, né? Executa o plano, respeitando os valores da empresa, respeitando os princípios éticos, respeitando a legislação de uma maneira geral, tá? Então eu estou falando de competências. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente olhar e falar, não tenho o que fazer, quando muitas vezes tenho o que fazer. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma pessoa que a gente conhece que trabalhava com um buffet infantil. Que é um momento bastante complicado, inclusive, agora, né? Um momento bastante complicado. Eventos, é. Isso. Então, tinha um buffet infantil. O que acontece no buffet infantil? A pessoa vem pro buffet e faz a festa lá. Não pode fazer aglomeração, não pode abrir o buffet, as pessoas não vêm. O que a dona desse buffet fez? Ela entendeu que com as crianças em casa, as famílias estavam com um problema. Porque a família estava, os pais trabalhando home office em muitas situações, e as crianças estudando, dependendo do momento, nem estudando estava, porque teve até uma adaptação para as crianças ter aula, né? As crianças estavam tendo aula ou não estavam tendo aula. Nessa dinâmica de 24 horas dentro de casa com crianças, as crianças têm as necessidades. Ela tinha dentro da empresa dela algumas competências, algumas forças. Então elas tinha monitores muito bons, monitores que tinham muita energia, que era empolgado, que sabe lidar com criança, esse tipo de coisa. Então ela tinha umas forças. Qual a oportunidade, qual era a fraqueza dela nesse sentido? Cara, eu não posso abrir. Qual que é a ameaça? Se eu não abrir, eu não faturo. Né? Qual que é a oportunidade que ela enxergou? Ela falou, opa, as pessoas que têm crianças e estão em casa, elas estão com um problema. Como entreter as crianças dentro de casa? Né? Como que eu faço? Porque, por exemplo, eu fiquei com minhas 2 filhas em casa e elas ficaram sem contato com outras crianças. Isso é horrível para uma criança, né? Sem contato com outras crianças por 3, 4 meses. Eu não sei o impacto que isso daqui vai ter no futuro. Então, o que ela fez? Ela montou acampamentos. Tipo festa de pijama, ela montou acampamento e aí nas casas mandava os monitores na casa das famílias, ela tinha um público-alvo específico, tinha contato de todos os clientes que já tinham feito buffet na casa e falava, olha, se você tiver com dificuldade com as crianças, né, a gente faz um acampamento. A gente leva o monitor, leva o acampamento, a gente tem atividades A, B, C, D, E, F, tudo com segurança, com máscara, com álcool gel, não sei o quê, e a gente continua entretendo as crianças. Tá? E ela buscou uma solução. Né? E, inclusive, ela aumentou o faturamento dela fazendo isso. Né? Por exemplo, eu tenho um outro cliente que ele fazia camiseta personalizada, camiseta igual essa que eu estou usando aqui. Opa, tá aqui, ó. Tá vendo? É da empresa, tem a marca da empresa. Então, faz camiseta para empresa, para time de futebol, para evento político, para grandes eventos. Sabe aqueles grandes eventos que os caras fazem esse tipo de camiseta? Uma empresa que fatura bem e líder no segmento ali na região onde eles estão. Cara, com pandemia, cadê o evento? Não tem mais evento. Cadê as pessoas mandando fazer camiseta para ir jogar futebol? Para fazer uma festa da empresa, para fazer um grande evento para 5 mil pessoas. Cadê esses eventos? Não tem esses eventos. E agora, o que eu faço? Né? Não tenho como trabalhar. Ele podia jogar a culpa na pandemia ou ele podia buscar uma solução. Né? Aí ele entende. Quais são as nossas competências? Opa, a gente tem competência porque a gente produz muito rápido. A gente entrega muito rápido, a gente é muito rápido para fazer isso. Qual é a outra competência que a gente tem? A gente é bom de marketing. E a gente é bom de prospecção. Legal. O que eles fizeram? Usaram as forças, usaram as competências dele e começaram a entender o seguinte: como será que estão as coisas nos hospitais? E os aventais que os médicos, os enfermeiros usam, né? E aquelas luvinhas que eles põem na mão, que põem no cabelo, que põem as EPIs de hospital, né?
e os equipamentos de proteção individual de hospital. Quando todo mundo foi para máscara, ele não foi para máscara. Saiu prospectando, porque ele tinha um bom trabalho de marketing, fez um bom trabalho de marketing, fez um bom trabalho de prospecção, porque ele tinha forças para fazer marketing, tinha forças para fazer prospecção, e começou a prospectar hospitais. Né? Para você ter uma ideia, o que aconteceu com esse nosso cliente é que ele dobrou o faturamento dele e ele ficou com um dilema, né? Dilema bom. Ele falou, quando a pandemia acabar, eu tenho 2 negócios. Um que fornece para o hospital e o outro que faz as camisetas para esses times. Ampliou, né? Ampliou. Agora, o que eu falo para o empresário? Os carros não deixaram de quebrar. Os carros não deixaram de quebrar. Né? É lógico que às vezes o cara ia arrumar agora, mas como ele não está usando o carro, ele não pode deixar. Mas as pessoas continuam dependendo do carro e os carros continuam quebrando, se fosse no caso de uma mecânica. Como que eu faço para atender esse cara, já que ele não pode ir na minha oficina? Será que eu não posso ir na casa dele atender ele? Né? O que eu posso fazer? Porque esse cliente continua tendo. O problema das pessoas não acabou. Porque assim, por que existe uma empresa? Porque alguém tem uma dor ou uma necessidade. Como ela tem uma dor ou uma necessidade, tem uma empresa que vai lá e resolve esse problema. A pandemia não acabou com a dor e com a necessidade das pessoas. As pessoas continuam com a necessidade de comer, as pessoas continuam com a necessidade de se vestir, as pessoas continuam com todas as necessidades que elas tinham, independente da pandemia. Agora, se eu resolvo uma dor, uma necessidade, eu tenho que olhar e falar, como que eu mato essa... Porque a pessoa continua com a dor, ela continua com o problema. Como que eu resolvo esse problema? Entendeu? Sim. Bom, Marcelo, o papo está muito bom, você está dando dicas muito boas aqui para nós, inclusive as pessoas que estão nos acompanhando certamente devem também visualizar, ter um olhar mais amplo, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo, mas eu gostaria também que você falasse desse algum tipo de exemplo em que as empresas, de repente, quebraram mesmo, porque foi alguma falta dessa visão, desse acompanhamento, dessa supervisão, né, de ter enxergado uma luz no fim do túnel no momento em que era possível, de repente, que nem você falou aí das camisetas, né, e que de repente enxergaram na saúde também um outro negócio. Enfim, gostaria que você falasse mais na sequência aqui, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o Radar Paulista na TV. Eu peço aí que o nosso ouvinte, internauta e telespectadores continuem acompanhando, né, justamente para também, né, terem esse olhar a respeito desse momento difícil que nós estamos vivendo, mas um momento talvez até de amplitude de visão a respeito dos seus negócios. Rapidinho, a gente volta já com o Radar Paulista na TV. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema o caos nos negócios durante a pandemia, né? Como lidar com esse caos, né? Estamos conversando com o Marcelo Germano, empresário, especialista em gestão empresarial, idealizador do método EAG, empresa autogerenciável, e eu havia deixado uma pergunta anteriormente aqui para o Marcelo, justamente as empresas que ficaram ali na berlinda, Marcelo, e que de repente não se deram tão bem como as empresas que você falou. O que falta para essas empresas? As empresas que quebraram, a gente sabe que houve um número muito grande de empresas que quebraram também e que não tiveram a mesma sorte, não tiveram a mesma eficiência das empresas, ou o mesmo olhar, né, vamos dizer assim, das empresas que você trouxe como exemplo agora há pouco. Gostaria que você falasse a esse respeito também. Tá, então vamos lá, né? Eu gostaria, antes de fazer essa narrativa que eu vou fazer, falar que eu vou falar com bastante empatia, tá? Eu aprendi uma lição muito dura na vida, depois de ter conseguido ter bastante sucesso nos negócios, no meu principal negócio, na época era o meu principal negócio, a gente passou por uma crise gigantesca. Essa crise que a gente passou, a gente quase quebrou. A maior lição que eu aprendi nessa crise, que eu passei na empresa, a maior lição que eu aprendi foi o seguinte, que a gente tem que buscar eficiência, olha para a palavra que eu vou falar, que a gente precisava buscar eficiência quando o mercado está pagando pela nossa ineficiência. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu ganhava dinheiro, eu achava que eu era bom, mas eu era ineficiente. E o mercado pagava, simplesmente as pessoas pagavam, contratavam os serviços, não sei o quê. O cenário mudou. O mercado fala, olha, se você é ineficiente, eu não pago mais. E aí eu comecei a ficar exprimido. Quando eu fiquei passando exprimido, eu falava, não tem jeito, isso que os caras estão querendo não dá para fazer. Depois de aplicar metodologia, fazer gestão, trabalhar duro, reduzir custo, aumentar a produtividade do time, buscar soluções ao invés de ficar reclamando e falando que o cliente isso, o cliente aquilo, que o mercado não paga preço, que as pessoas só querem isso, o que eu fiz? Fui buscar eficiência na minha empresa. E aí depois que eu busquei eficiência e saí do problema, eu entendi, né, que na verdade era assim, eu devia ter feito isso quando eu estava ganhando muito dinheiro e quando isso não estava problema, porque foi muito dolorido fazer aquilo no momento de desespero. Então, a melhor hora para você buscar a eficiência é quando está tudo bem. Né, quando está tudo bem. E muitos empresários, eles acabam se acomodando e ele não busca eficiência. Então, por exemplo, a gente tem um mundo que está mudando, né? A gente tem um mundo que tem e-commerce, a gente tem um mundo que tem delivery, a gente tem um mundo que tem uma série de coisas. E os empresários, o que os empresários vinham fazendo, né? Eles estavam acomodados, eu tenho uma loja, as pessoas entram, as pessoas compram, para que eu vou fazer um e-commerce, para que eu vou aprender marketing digital, para que eu vou aprender marketing, para que eu vou treinar meus vendedores se do jeito que estão, eles vendem. Então as pessoas estavam na zona de conforto, ou seja, o mercado estava pagando por toda essa ineficiência dele de atender às necessidades do mercado. Aí vem a pandemia, aí a pandemia muda o cenário do jogo. Aí ele vai correr atrás, aí ele não consegue montar um e-commerce porque ele não tem tempo de montar um e-commerce, não consegue montar uma delivery porque ele não tem tempo de montar uma delivery, ele não consegue fazer uma série de coisas, né? E isso vai gerar problemas. Além disso, se ele era eficiente antes da pandemia, o que ele tinha? Ele tinha caixa, ele tinha relatórios financeiros, ele sabia quanto era o lucro dele, sabia quanto tempo durava o caixa, sabia quais eram as contas a pagar, quais as contas a receber, porque ele já fazia a gestão, ele já estava preparado antes. Se ele não estava preparado antes, o que acontece quando isso acontece? A água bate na bunda, como a gente costuma falar, né? O cara entra em desespero, e em desespero ninguém toma melhores decisões, tá? Então, o que aconteceu? Eu falo isso com toda a empatia do mundo, com quem quebrou, eu me solidarizo com todo mundo que quebrou, mas o que eu vou falar é o seguinte, tem uma lição aprendida aí, tem uma lição aprendida. Por que eu falo isso? Porque eu já quebrei, e eu aprendi as lições ao quebrar, tá? E assim, teve empresas que o empresário olhou para o cenário e falou, cara, isso não tem jeito, e fechou a empresa. Saiu sem prejuízo, sem dever, porque alguns segmentos realmente
foram seriamente impactados. Então, eu conheço alguns casos assim, né? Por exemplo, Por exemplo, quais os segmentos mais impactados, na sua opinião? Por exemplo, eu tenho um amigo que fazia eventos, grandes eventos, ele era o produtor de evento. Então, você quer fazer um evento para 5.000 pessoas no Mastercard Hall lá, ele organizava esses eventos. Cara, não tem como continuar com a empresa. A empresa era lucrativa, a empresa vinha bem, era líder de mercado, fechou a empresa, mandou todo mundo embora. Ele quebrou. Não, ele não quebrou. Ele não quebrou. Mas é isso que eu estou falando, a diferença. Ele entendeu o cenário e falou, nesse cenário aqui não vai dar. Fechou a empresa. Como ele tinha caixa, como ele tinha conhecimento, como ele tinha várias habilidades, ele abriu um outro negócio, que aproveitou a oportunidade que acreditou. Né? Esse novo negócio ligado a eventos também, qual que era a eventos virtuais, enfim, qual foi o segmento que ele fez negócios ligados a marketing digital, utilizando a internet como meio, e entre as coisas que ele fez, não foi só isso, tá? Ele começou a fazer mentorias, eventos e uma série de coisas no digital, porque no presencial acabou. No presencial não tem mais. Bom, mas vamos lá. Aí o que acontece? Tinha muitas pessoas que eles já estavam caóticos antes da crise. Ele já vinha num cenário estável de economia, ele já vinha, como eu gosto de falar, né, trocando almoço pela janta, a empresa desorganizada, a empresa sem processos, já vinha sem fluxo de caixa, ele já vinha numa gestão caótica, sabe? E aí você pegou uma pessoa que já vinha numa gestão caótica com um momento de pandemia, isso foi fatal para muitas empresas, tá? Foi fatal para muitas empresas. E também teve aqueles empresários que eles nem estavam tão ruins, mas eles não foram rápidos na ação para mudar o que acontecia, sabe? Não foram rápidos na ação. Então, esses também, as pessoas que não foram rápidas em fazer as coisas, elas também quebraram. Bares, eu conheço muitos bares que fecharam. Por quê? Porque o produto do bar, muitas vezes, ele não é entregável, né? Então, por exemplo, se você tem um restaurante, você pode ir para o iFood e fazer um delivery, porque a comida ela é entregável. Mas se você tem um bar e as pessoas vão lá e tomam uma cerveja, paga R$20, toma um drink que a garrafa custa, toma um vinho que a garrafa custa 70, ele paga 180, esse produto você não consegue entregar. Por quê? Porque se você comprar uma cerveja, você não vai pagar R$20 no bar, no delivery. Você compra no mercado que você paga 2, tá? Então, e o que esses bares poderiam ter feito com a sua vivência, com a sua experiência, que inclusive você também, como você disse, você também quebrou, o que você daria como dicas? Aqui em São Paulo nós tivemos inúmeros bares, também inclusive bares históricos aqui, que fecharam suas portas por causa da pandemia. Você acha que esses bares teriam saída na pandemia? Então, vamos lá, vamos lá. Olha só o que eu penso, que situações drásticas exigem medidas drásticas, tá? E você precisa ser rápido. Então, por exemplo, se eu tivesse um bar, eu não tenho bar, se eu tivesse um bar e fosse um dono de bar, meu produto não é entregável, certo? Meu produto não é entregável. Mas dentro do bar, quando eu olho o que eu tenho uma chapa, né? Eu tenho uma cozinha, eu tenho um fogão, eu tenho algumas coisas lá no bar. Dentro do bar eu tenho essas coisas. O que eu faria se eu fosse um dono do bar? Pô, como o bar eu não vou ganhar mais dinheiro, existe um negócio hoje que chama Dark Kitchen. Sabe o que é um Dark Kitchen? Não. É uma cozinha escondida. Então, você pode criar 2, 3 marcas de produtos, por exemplo, 2, 3 marcas de pizzaria. Na verdade, você está tudo no mesmo lugar, só que essa pizzaria, esse produto, esse restaurante, fisicamente, você não chega lá na frente dele e ele fala assim, ó, aqui é o restaurante do Marcelo. Fisicamente, o restaurante do Marcelo não existe, mas existe uma cozinha onde aquilo é produzido, que pode ser, inclusive, dentro do próprio bar, tá? Aí você vai para um iFood, você vai para um Uber Eats e você vai para um Rappi e você coloca lá, né, restaurante do Marcelo. Eu posso colocar não só o restaurante do Marcelo, posso colocar o restaurante do Marcelo e posso colocar o restaurante da Aline. É possível fazer isso hoje. Eu crio essas lojas dentro do iFood, dentro do Uber Eats, dentro do Rappi, enfim, dentro dessas plataformas, é tudo produzido no mesmo lugar e é um trabalho de entrega. É um trabalho de entrega. Por quê? Porque eu já tenho cozinheiro, eu já tenho profissional da gastronomia, eu já tenho cozinha, eu já tenho chapa, eu já tenho tudo. Então eu vou usar esse meu espaço. Ah, mas eu só abro à noite. Pô, vou abrir de manhã, eu vou entregar almoço, entendeu? Então, o dono de empresa, ele tem possibilidades, mas muitas vezes ele se vê refém, ele não tem a flexibilidade de olhar e falar, o que eu mudo aqui?
O que eu mudo? Por exemplo, eu tenho uma empresa de treinamentos, certo? Aí as pessoas podem falar, Marcela, mas isso é óbvio. Assim como para mim é óbvio que um dono de um bar poderia fazer comida e entregar comida pelo iFood. Eu tenho clientes que aumentaram o faturamento do setor de restaurante. Eu tenho clientes que aumentaram o faturamento em 100% pelo delivery. Né? Então, assim, as soluções existem. Então, por exemplo, eu faço treinamentos presenciais. Eu treino donos de pequenas e médias empresas, eu ensino eles como acabar com o caos da empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu fazia treinamento para grupos de até 50 pessoas, tinha sido o máximo que eu tinha feito. Esses eventos ficaram impossibilitados, não ia mais existir esses eventos. Não existia mais esses eventos. Eu não consigo colocar 50 pessoas numa sala para dar uma aula, para dar um treinamento que tem interação. O que eu fiz? Eu já tinha habilidade de treinamento, já tinha habilidade de marketing, já tinha uma série de habilidades, né? Entendi quais eram as ameaças, entendi quais eram as oportunidades. O que eu fiz? Eu peguei aquele meu treinamento que eu fazia presencial, adaptei ele e comecei a fazer online. Qual que foi a grande vantagem para o meu negócio? Eu fazia treinamento para 50 donos de empresa e hoje, quando eu faço o mesmo treinamento, eu faço para 450 donos de empresa. Então, eu aproveitei uma oportunidade. Minha empresa cresceu 270% ano passado. Agora, se eu ficasse falando assim, pô, e agora? Como eu vou fazer evento? Não tenho como fazer meu evento. Isso não ia mudar meu jogo, não ia mudar minha situação. Então, Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio. A questão também, acho que financeira, acho que é muito importante a gente falar aqui, e com a sua bagagem também, isso pode dar também um alento, né, para os empresários, para os pequenos e médios empresários, principalmente, como você está falando, com relação a investimento, né? Muitos empresários fizeram empréstimos nesse período de queda de seus negócios e tal, mas esses empréstimos foram basicamente para pagar suas dívidas, né? Dívidas que foram se acumulando no momento em que eles esperavam até que a pandemia fosse arrefecida, com o menor número de casos e tal, e voltasse a ter o faturamento anterior, mas muitos casos não foram obtidos dessa maneira, né? As pessoas, os empresários fizeram seus empréstimos para pagar dívida. Agora, supondo que esses empresários conseguiram sair das dívidas e tal, em que momento você dá como certeiro para que esses empresários passem a investir, a reinvestir, a continuar investindo, a pegar dinheiro no mercado para justamente reforçar, fortalecer os seus negócios e não para pagar dívida? Eu acho que a gente volta para o princípio, né? Quando você toma crédito pelo motivo errado, é um problema. E eu, particularmente, eu acho que o empresário não deveria tomar crédito para pagar dívidas. Quando ele toma crédito para pagar dívida, ele já tomou crédito pelo motivo errado, tá? É triste falar isso, é duro falar isso, mas ele está tomando crédito pelo motivo errado. Por que eu falo? É assim, ó. Se você toma crédito, quando você toma crédito, ou é para enfrentar uma situação, ou é para crescer o seu negócio, senão você não vai tomar crédito. Se você tomou crédito para pagar dívida, você corre a chance gigantesca de não resolver o problema. Porque é o seguinte, quando o cara fala assim para mim, trabalho, não vejo dinheiro, né? O meu problema é fluxo de caixa, é o que as pessoas falam. O meu problema é isso, o meu problema é aquilo. No final do dia ele está sem dinheiro, tá? O problema dele não é ele estar sem dinheiro, ele está sem dinheiro é o sintoma do problema. Por exemplo, né? Quando minha filha nasceu, no terceiro dia que minha filha nasceu, ela teve febre. Eu corri para o hospital e aí o médico pegou e falou, dá dipirona. A dipirona, ela não resolveu a febre da minha filha, tá? Então ele falou, dá dipirona 3 dias, se a febre não voltar, você volta aqui que a gente vai fazer uma investigação mais séria. Eu fui para casa, dei dipirona 3 dias para ela, a febre sumiu, beleza, eu não voltei mais. Passou 3 meses, aconteceu a mesma coisa. O que eu aprendi com essa lição? Eu aprendi o seguinte, o que a dipirona faz? O sintoma, o problema não é a febre é um sintoma de que existe alguma infecção e o teu organismo está combatendo aquela infecção. E para combater aquela infecção, ele aumenta a tua temperatura e você fica com febre. Quando você toma dipirona, a tua febre abaixou, mas a infecção continua lá. Se o teu organismo vencer aquela guerra daquela infecção, o teu problema foi resolvido e vai embora. Faz sentido isso para você? Quando a gente fala de problema financeiro, que o cara tem dívida, o sintoma é ele ter dívida. Qual que é a causa de ele ter dívida? Qual que é o problema da dívida? O problema da dívida é ele não sabe precificar,
os vendedores deles não têm performance de venda, ele compra à vista, em grande quantidade, e aí ele demora para vender e vende a prazo e dá tudo que é prazo que o cliente quer. Então, o problema dele não é a dívida é um sintoma de uma atividade empresarial que foi feita de qualquer jeito. A maioria dos donos de pequenas e médias empresas não tem um DRE. O que é um DRE? Demonstrativo de resultado de exercício, que é um documento que vai mostrar para ele quanto que ele vendeu, quanto ele gastou e qual foi o lucro. A maioria dos donos de empresas não tem um DFC. O que é o DFC? Demonstrativo de fluxo de caixa, que é um documento que vai mostrar para ele quanto ele tinha de saldo antes de começar o mês, né? Onde ele gastou o dinheiro, onde o dinheiro entrou e saiu e quanto ficou no final do mês. A maioria das pessoas não tem isso. A maioria das pessoas não tem. Não tendo isso, ele não sabe o que está acontecendo. Aí ele tem um problema, que não é um problema, é o sintoma do problema. O sintoma do problema é, estou com dívida, estou sem dinheiro, vou precisar pegar empréstimo. Mas ele não resolveu o problema, ele não mexeu nas atividades que geram lucro, ele não mexeu nas atividades que geram prejuízo, ele não diminuiu o custo, ele não reprecificou, não aumentou o preço, ele não aumentou a campanha de marketing para trazer mais clientes, ele não treinou os atendentes para aumentar o ticket médio, ele não resolveu o problema, ele resolveu o sintoma. Então o que é resolver o sintoma? Pegou dinheiro, colocou no caixa, a febre abaixou, passou 3 meses, o que aconteceu? O problema tinha sido resolvido? Não foi resolvido. A febre volta. Aí ele fala, eu me endividei por causa da crise. Não estou falando que a crise, teve empresas que quebraram por conta da crise, mas teve muitas pessoas que não quebraram por conta da crise. Foi por falta de olhar sobre uma outra perspectiva, né, de mover o time, de entender seus números, de traçar planos, de seguir planos, de melhorar os planos. Foi muito por falta disso. Ou até mesmo por comodismo. Entendeu? Tá. E como inovar, né? Você disse que muitas vezes um negócio que não deu certo, justamente na pandemia, que vinha dando certo, mas que a pandemia colaborou aí para a quebradeira de vários setores, né? E aí há, vamos dizer, uma transferência de uma certa experiência empresarial para para um novo segmento, né? Como fazer essa passagem para esse novo segmento de maneira segura? Porque muitas vezes, né, você está dizendo aqui, é bacana, você pega um exemplo legal que deu certo e tal, mas a pessoa que às vezes está aqui acompanhando a gente fica pensando, pô, eu tenho um negócio que não está dando certo, eu gostaria de pular para um outro negócio. Como é que eu faço isso de maneira realmente com segurança? Bom, vamos lá. Primeiro, atividade empresarial não existe negócio de segurança. A atividade empresarial ela envolve risco. Ou seja, quando você vai abrir uma empresa, você corre um risco daquilo dar errado, tá? Você corre um risco daquilo dar errado. Não existe garantia que você vai abrir uma empresa e vai dar certo. Não existe garantia que você vai trocar de um segmento e vai para o outro e ele vai dar certo. Isso não existe, tá? Existe o risco de dar errado e existe o risco de dar certo, tá? Agora, o que você faz para diminuir o risco de dar errado? Você precisa desenvolver competências e habilidades. Eu gosto de falar o seguinte, que a empresa, qualquer empresa, a minha empresa, qualquer empresa de quem estiver me ouvindo, a empresa que você tem hoje, ela exige de você mais habilidades do que você tem. Se você não desenvolve mais habilidades, a tua empresa vai ficar do jeito que está. Se você desenvolve as habilidades, a tua empresa cresce. Quando ela cresce, ela vai exigir de você novas habilidades. E aí você vai desenvolver novas habilidades, ela vai crescer mais um pouco. E assim é infinitamente. Até um dia que você fala, cansei de desenvolver habilidades, e aí você está começando a decretar o fim da sua empresa. Porque a empresa, a economia muda muito, é tudo muito dinâmico, novas tecnologias estão surgindo, e a gente precisa desenvolver novas habilidades. É habilidade de marketing, é habilidade comercial. Hoje, quando a gente vai falar de departamento comercial, antigamente você só falava em ligar para as pessoas, né? Hoje não, hoje você tem internet, hoje você tem e-mail, hoje você tem 1.500 maneiras de você conseguir chegar num cliente que antes que a gente não tinha. Só que como eu vou usar todas essas ferramentas? Desenvolvendo habilidades, desenvolvendo novas competências. Então, se você tinha um negócio, você quebrou, o que você vai olhar? O que eu era bom fazendo? E eu vou permanecer o que era bom. O que eu era ruim fazendo? E aí eu vou desenvolver aquela habilidade, vou estudar sobre aquilo, vou aprender aquilo, né? Vou fazer visitas em empresas que fazem aquilo bem feito, vou desenvolver competências e habilidades para eu poder mudar de negócio. Por quê? Qual que era o erro? A maioria das pessoas monta uma empresa sem ter habilidades para tocar a empresa. E aí a empresa vai indo, pum, deu errado. Aí ele vai abrir uma outra empresa,
que ele vai fazer? Vai repetir o erro da primeira. Não desenvolveu as habilidades, não entende de finanças, não entende de gestão, não entende de liderança, não tem domínio pessoal, não entende como atrair clientes, como converter clientes e como fazer esses clientes continuarem comprando. Então, se você mudar de ramo e não desenvolver as habilidades que você precisa, você vai repetir o mesmo erro. Então, se você quiser fazer alguma coisa diferente, aprenda com o erro, mantenha o que você é bom, mantenha as suas habilidades que você é bom e desenvolva as que você precisa desenvolver, porque senão o teu negócio você vai mudar de negócio e vai quebrar no outro negócio também. Tá certo. Marcelo Germano, infelizmente o nosso tempo está acabando, Que né? pena, que pena. O papo está muito bom, você trouxe aí novas possibilidades aí, tenho certeza, para que as pessoas enxerguem E eu vou falar uma seus coisa. negócios. Se a gente tivesse 2 horas aqui, eu ia trazer pelo menos mais 45 exemplos de situações de empresários que não fizeram e se deram mal e de que fizeram e se deram bem. Tá, e para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, dentro de tudo isso que a gente conversou, como uma dica final aí para quem está acompanhando aqui, para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Uma mensagem, tá? Não é nenhuma dica, uma mensagem, tá? As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Uhum. Tá certo, então, Marcelo Germano, especialista em gestão empresarial, agradeço demais a sua participação aqui no Radar Paulista na TV e fica o convite aí para novas participações, novas entrevistas e para que você também colabore conosco nesse entendimento, nesse novo entendimento, dizem que é o novo normal, enfim, nós vamos sempre estar trabalhando com esses temas ligados também à gestão empresarial. Agradeço demais a sua participação aqui. Renato, tá obrigado pelo convite, tá? E quando precisar, pode contar comigo, tá bom? Um grande abraço. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui. Eu também agradeço demais aí a presença de todos, a sua audiência, né? Sempre conosco aqui no Radar Paulista na TV e também no Radar Paulista no rádio, né? Todos os dias das 18 às 19. Lembrando que semana que vem estaremos novamente com um novo tema para a sua participação, para o seu debate, para a sua discussão também com os seus vizinhos, com os seus familiares e para que a gente amplie sempre o nosso debate, porque sem a sua participação ele fica sem sentido. Tá certo? Bom, até a semana que vem. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Lembrando sempre, né? Com muita saúde, usando máscara, álcool em gel, distanciamento e isolamento, né? No caso aí de ser possível o isolamento, às vezes na sua casa, no seu escritório, para que não haja aí possibilidade de contágio, que a gente não colabore, né? Para o maior número de contaminações do coronavírus, tá certo? Até a semana que vem, um grande abraço a todos, até mais um Radar Paulista na TV.